grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sábado, aqui no nosso encontro semanal. Hoje uma visita importante. Vamos conversar com a deputada estadual, que é a Ana Perugini, que está aqui nos nossos estúdios, veio nos fazer uma visita e vamos conversar também sobre a região. Obrigado, deputada. Eu que agradeço a oportunidade, só agradeço a você que está em casa nos acompanhando. E eu estou passando aqui, estou numa sinuca de bico aqui, porque o Dantas, esse jovem lindo aqui, e eu vou ter que fazer essa troca aqui, mas é para manter a jovialidade do Edson, né, Edson? Isso. O tempo todo aqui. O Dantas, que é um jovem lindo. Tudo bem, Dantas? Obrigado pelo lindo, Edson. Deputada, bem-vinda. Tudo bem, você? Então eu já quero deixar para você a primazia de receber a deputada e de fazer a primeira pergunta para ela. Vamos lá, deputada, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Você tem uma longa carreira na política, família política. Eu queria que você falasse como que surgiu essa vontade de entrar na política e ajudar a região de Hortolândia, agora como deputada estadual, trazendo os benefícios para o Estado, mas também com esse olhar diferenciado para a região de Hortolândia. Olha, não surgiu vontade de ir para a política, não. Não foi vontade de ir para a política, era vontade de resolver coisas, né? De resolver antes problemas de água, problema do presídio, problema de esgoto. A minha cidade, que é hoje Hortolândia, foi Sumaré no passado, todos sabem que era considerada uma cidade dormitório, com muita violência e com muita falta de muita coisa, né? Muita coisa. E nós nos organizávamos em comunidade, nas SEBs naquele período, em busca de solução dos problemas também nos movimentos sociais. A política partidária veio como consequência até de não sermos ouvidos, né? Então foi uma necessidade do povo naquele período que acabou me levando, né, para o partido e só bem mais na frente como candidata em 2004. Você falou das SEBs, que eram as comunidades... Isso, eclesiais de base. Eclesiais de base. Eu me lembro bem desse nome, mas era o começo mesmo, como o pessoal começou a se engajar na política, a trazer esse pessoal das comunidades para as discussões que acabam sendo comuns, né, deputada? É, à luz do Evangelho, à luz... Eu lembro bem do Sermão da Montanha, ainda me emociono quando penso nisso. Sim, é verdade. Uhum. Deputada, vamos falar um pouquinho sobre representatividade. A gente sabe que a mulher na política ainda é um número ainda muito pequeno, né? E agora na função de deputada estadual, como que você avalia essa questão de estar pouco a pouco crescendo esse número de mulheres na política? Eu queria que você fizesse então esse balanço no seu olhar, como que você enxerga a mulher na política? Você acha que para o futuro esse número tende a crescer ainda mais e mais? Depende dos revés que podem vir pela frente, né? Nós tivemos um passado bem recente, onde a mulher começou a ser tratada na retirada dos seus direitos, até ser destratada no exercício da sua profissão. Isso aconteceu com jornalistas, fazendo entrevistas, né? Mandando classificações de boca calada, né? Então quando eu falo depende do que vem pela frente, é porque a história ela não é linear, né? Não é um seguir em frente sempre, né? Eu acredito que se nós continuarmos do jeito que nós estamos hoje, né, em termos de discussão da democracia, de conseguir ouvir, e se nós conseguirmos diminuir um pouco essa polarização que há hoje, né, porque hoje há muito esquerda-direita, né, ou extrema-direita, são posições antagônicas, né, enquanto nós temos muitas nuances, né, dentre um extremo e outro extremo. Eu acredito que se nós conseguirmos direcionar mais para o ouvir, para discutir mais a democracia, para sermos mais tolerantes com aquilo que não é a nossa opinião, não é o nosso modo de ser, a tendência é que haja um aumento, sim. Houve um aumento, tem havido um aumento, mas muito pequeno. Hoje nós somos em 26 mulheres na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Houve um aumento, sim, na bancada federal. Eu acredito que vai acontecer esse caminhar, mas é muito triste olhar hoje, com o conhecimento que eu tenho, olhar para cima, nossa, como meu país é machista ainda, né? Como isso está impregnado na nossa cultura, a ponto da mulher precisar provar o tempo todo que ela é capaz, que ela consegue, que ela é competente, até para ela mesma, né? Nesse cenário todinho da política, eu acredito que nós estamos caminhando devagar, mas se nós aumentarmos o diálogo, a tendência é que haja um aumento da mulher, dessa participação e quem sabe um dia, num movimento muito civilizatório, nós tenhamos espaço de poder com representatividade muito clara de toda a sociedade. Ainda nesse papo, deputada,
Assim, a gente não é ingênuo ao ponto de achar que jornalista vota em jornalista, policial vota em policial, essa coisa toda. Mas a mulher, por exemplo, ela é o maior número de eleitores mulheres, são mulheres, né? Então, você acha que não falta um pouco mais de corporativismo para as mulheres elegerem mais mulheres? Mas aí tem uma sacada que nós somos, de alguma forma, expropriadas, né? Eu faço uma sugestão, não tenho merchandising nenhum, não ganho nada em relação a isso. Eu faço sempre a sugestão para que você assista um filme, né? O título do filme é Pobres Criaturas, né? E é um filme que você pode assistir com um adolescente ali do teu lado, você pode assistir, deve assistir, porque ele mostra como nós somos condicionados a sermos de um jeito ou de outro jeito, né? E quando, em nossa essência, nós somos realmente, e podemos ser aquilo que nós somos, né? Nós temos a liberdade de viver, né? Eu acredito que desde o princípio nós somos educadas a sermos mulheres com um papel definido na sociedade e a sermos homens com papéis definidos também nessa sociedade. E por conta disso, né, há no imaginário há uma figura da competência. A figura da competência não veste um vestido de flores, né? A figura da competência veste, falando de uma metáfora bem, veste um terno, uma gravata e uma camisa, bem colocado. Então, o dia que nós fizermos e trabalharmos essa desconstrução para que todos nós possamos ser aquilo que realmente nós viemos para ser, né? Eu acredito que não se trata de mulher não vota em mulher, ou homem não vota em mulher, não é nada disso. Eu acredito que é um condicionamento do qual nós precisamos nos libertar para que nós enxerguemos aquilo que nós almejamos e que o outro pode estar defendendo e que realmente é ou não é. Aí você fala assim, eu vou votar nisso ou naquilo, independente do sexo, né? Independente da sua escolha, independente de gênero, né? Eu acredito que aí sim vai acontecer. Mas quando a mulher ela já está num processo de libertação, né? Essa palavra libertação é muito forte, e eu acredito que ela consegue enxergar sim na outra, né? Ou no outro, mas também na outra, alguém que a represente com a força que ela tem, com a vontade que ela tem de fazer as mudanças que precisam ser feitas e de construir uma sociedade mais justa, mais participativa, mais respeitosa em relação a ela. Ainda falando sobre a questão de violência contra a mulher e tudo mais, tem algum projeto na Câmara, deputada, que esteja com previsão para ser lançado para tentar, pelo menos, diminuir essa questão do feminicídio, que é uma coisa que a gente acaba noticiando a cada uma semana, essa violência contra a mulher que parece que é até infinita, né? Não tem fim. Queria saber se tem algum projeto referente a essas questões de violência praticadas contra a mulher na Câmara. Olha, na Câmara Federal, a própria Lei Maria da Penha, ela vem sofrendo mudanças, né? Até para que o próprio delegado possa aplicar uma medida quando o estado é de absoluta urgência e precisa promover a integridade da vítima, né? Isso teve toda uma discussão, porque a Lei Maria da Penha nasceu de um movimento social que aconteceu. Então, praticamente, ela ficou assim, enrijecida, né? E à medida que o tempo foi passando, né, essa lei que veio de 2006, né, ela vem sofrendo mudanças. E quando se trata do feminicídio, foi uma lei que foi aprovada depois, né? Se não me engano, foi no ano de 2013, se não me falha a memória. Essa própria lei do feminicídio foi um passo muito grande que nós conseguimos dar, né? E a implementação do combate ao feminicídio também foi outro passo muito grande, porque até se entender, até fazer a diferença do que era homicídio para feminicídio, nós precisamos de dialogar e de conversar muito, porque não era aplicado, ora era aplicado, não era aplicado. Hoje já ficou muito claro, né? E o que é assustador em relação ao feminicídio é que hoje, já se sabendo, conhecendo, né, o conceito de feminicídio e a aplicabilidade do feminicídio, nós temos esse número tão grande, né? Então, muitas mulheres morrem por serem mulheres. Elas são mortas porque são mulheres, né? E isso é chocante num país onde você pode ter os cabelos soltos, você pode usar maquiagem, pode usar calças compridas. Eu tenho uma colega de trabalho, né, uma companheira, na verdade, né, a deputada Érica Cocai, ela fala muito que o Brasil é o país das burcas invisíveis, né? E hoje, mais que nunca, né, fica muito forte, né, essa metáfora que ela usa e, de fato, são burcas invisíveis. É muito difícil você se ver enquanto ser humano, né, como um todo, sem antes ser vista como a mulher, né?
E por isso ela sofre todo esse preconceito, aí vem o feminicídio, né? Agora, você já abriu muitas portas, porque no material que o seu assessoria me mandou aqui, eu vi que você foi a primeira deputada federal da RMC. São 20 cidades. É uma conquista importante. Você sabe que eu não soube disso, né? Soube só depois, né? Mas assim como eu só soube depois que eu fui a primeira mulher na história da Assembleia Legislativa a ocupar uma cadeira na Comissão de Transportes, lá aqui na Lesp, né? Então, foi acontecendo pelo movimento, mas não, eu tenho que ser... Mas isso aconteceu, mas é uma coisa chocante, né? Porque isso é agora, nós estamos falando do século XXI, né? Não era para ser assim, era para ser diferente, né? E o que Perdão, Edson, e o que esse título representou para você, deputada? Como que você recebeu ele? Como que foi, tipo, poxa, eu sou a primeira? Como que você avalia? Eu tenho que continuar trabalhando. E trabalhando muito, muito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando com a deputada estadual Ana Perugini. Depois do intervalo, ela vai falar sobre o PIB da vassoura. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, recebendo a deputada estadual Ana Perugini. E um pouco antes de a gente sair para o intervalo, eu queria que eu ensaiei a pergunta, mas vou fazer agora, para ela falar para nós o que significa o PIB da vassoura, deputada. É uma reivindicação que nós estamos fazendo para que seja contabilizado numa conta satélite. Você fala de conta satélite, para que nós saibamos quanto custa, o que significa em termos de recurso financeiro, o nosso trabalho invisível. Nosso trabalho invisível porque é o trabalho que majoritariamente é feito por mulheres, homens também fazem esse trabalho. Já tem uma pesquisa que foi feita em 5 estados no passado pelo IBGE e que mostrou que homens também fazem, mas menos que a metade que a mulher faz. Então, a mulher faz mais que o dobro, né? E é um trabalho que se diz muito que a mulher faz por amor, né? É por amor. Lava a louça, passa roupa, limpa a casa, leva o filho para a escola, faz lição de casa com o filho, leva para o dentista, enfim. Toda aquela estrutura que mantém a sociedade organizada para que ela seja produtiva. Nós queremos saber quanto custa esse trabalho de cuidado, que não é remunerado, porque tem um trabalho de cuidado remunerado. Mas nós queremos saber o que significa isso em termos de PIB. Né? Porque no passado, nessa aferição que foi feita, esse trabalho chegou a ter o percentual daquilo que a indústria brasileira produz. Só para você ter uma ideia do que significa isso. Aí me pergunta, deputada, esse negócio é muito complicado, o que você quer com isso, né? Eu quero que a mulher que quando volta para dentro de casa para cuidar dos filhos, ela não perca o seu direito à aposentadoria, nem o tempo que ela está dentro de casa cuidando da vida reprodutiva, que é a continuação de nossa espécie, né? Sem nenhum olhar da política pública que garanta que ela continue vivendo pós esse período, sem sofrer com esse retorno para casa, para o cuidado, e depois a volta para o trabalho. Então, ela tem que ter um direito especial à aposentadoria, né? Ela tem que ter um direito a não sofrer violência, porque monetariamente, financeiramente, ela não está contribuindo. Há pouco tempo, nós dentro do carro, nós conversávamos. Eu falei, peraí, se eu estou aqui, é porque alguém está fazendo o meu trabalho lá. Né? Porque minha filha continua lá, né? Continuando na escola, volta à escola. Quem está fazendo esse trabalho? Né? E se sou eu, o homem, né? Eu tenho um exemplo do motorista que trabalha comigo. Falo assim, o meu motorista está trabalhando aqui, está comigo, trabalhando. Né? Quem é que está cuidando dos filhos? Né? Será que a previdência dele não deveria estar cobrindo a previdência dela? Será que nós não temos política pública para isso? Né? Eu acompanhei muito o movimento pela mudança na lei da Previdência. Né? E nós ouvimos naquele período, as policiais me procuravam, né? Mas, olha, deputado, nós temos vantagem, né? Nós queremos ser tão iguais, mas nós queremos nos aposentar antes que os homens, né? Eu falei assim, o que a senhora diz disso? Eu tinha todo um estudo em cima do PIB da vassoura. Eu falei assim, o dia que na sociedade for igual, né?
O dia que houver igualdade entre nós, de fato, não há nenhum problema. Nós vamos nos aposentar no mesmo período. Só que hoje nós estamos em tempo de trabalho, nos aposentando depois, porque o nosso tempo de trabalho é muito maior, muito superior, né? Não é uma questão de você estar pedindo alguma coisa, é uma questão que está evidente, é direito nosso isso, né? Então é preciso que se saiba quanto a isso para que acabe essa invisibilidade. Sabe, a fotografia só existe quando a luz é jogada sobre algo, né? É preciso que haja luz sobre o nosso trabalho. Porque, do contrário, nós vamos continuar dizendo muitas vezes, ouvindo outras mulheres falando com um sentimento de inferioridade, o que não deve existir jamais, né? Isso é bom ficar muito claro. Eu sou do lar, eu não trabalho. Não, eu só tomo conta dos meus filhos. Isso tem que acabar, né? E tem que acabar o sofrer violência por não ser produtiva numa sociedade onde a produção é o que importa. Ainda que se diga que cuidar dos filhos seja um ato de amor, que é o ato da criação, né? Que se faz por amor, né? Nós precisamos de mudar essa história. Para mudar essa história, nós precisamos de números. Isso é óbvio, não tem como mensurar. E isso precisa nortear todas as políticas públicas no nosso país. Isso é o PIB da vassoura. Até porque, Dantas, tem muitas mulheres que até quando ela vai a um banco ou preencher alguma ficha, pergunta para ela, você faz o quê? Ela fala, eu não tenho profissão, eu sou do lar. Exatamente isso que você está falando. E como trabalha a pessoa que é do lar, trabalha Sim. demais, né? É hora de mudar esse jogo. Precisa de mudar com urgência isso. Deputada, você tem se destacado pelos diversos trabalhos, alguns deles voltados à área da saúde, como o SUS, e também à área da educação, né? Você foi aí coordenadora, né, do plano, na verdade você foi aí coordenadora do Plano Nacional de Educação no Estado de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho com esses projetos, com dois pilares aí importantes para qualquer cidade, que é a saúde e também a educação. Eu sou coordenadora da frente do Sistema CROSS, que é uma frente que discute, hoje aqui na LESP, que discute como está organizada a saúde a partir do SUS, a partir da Constituição de 88, a partir da sua organização nas cidades. Sim. Você sabe que o Sistema CROSS, eu falei, é o sistema. Não, é a central de... Não, é o sistema. E aqui no caso de São Paulo, é o CROSS-UP, é o sistema único, centralizado na capital, que diz, aqui em Campinas, quem vai ser tratado no Mário Gatti, né? Quando se trata de uma especialidade, quem vai ser tratado lá no Hospital Ouro Verde, quem vai ser tratado lá no Celso Perro. É assim que funciona, né? E já foi descentralizado, já foi regionalizado. A nossa DRS é que cuidava disso. Então, hoje, a partir de uma mudança que houve, a partir de uma lei que foi aprovada aqui no Estado de São Paulo, foi na Assembleia Legislativa que foi aprovada, de uma iniciativa de um deputado, naturalmente isso em comunhão com o governo do Estado naquele período, houve a centralização. É claro que há também a regulação que acontece ali dentro dos hospitais, mas em última instância, se alguém precisar e não tiver vaga, e essa central tem trabalhado com a vaga zero. Nós fazemos uma defesa muito forte de que nós precisamos de acabar com o sistema. Ele está absolutamente ultrapassado. Ultrapassado porque as regiões conseguem conversar, está ultrapassado porque nós precisamos de recursos destinados à saúde e nós precisamos de referências destinadas à saúde, principalmente pós-pandemia, que represou toda uma demanda e agora essa demanda toda ela está procurando o seu lugar, né? Então, nós temos filas, né, para tratamentos oncológicos, para cirurgias de prótese, né, que são... É algo que você vai suportando durante uma medida e depois é insuportável o que você sente. E às vezes você precisa de uma cirurgia de um lado, daqui a pouco você precisa do outro também, porque é uma descompensação no corpo. E muitas vezes, quando você chega para algo que poderia ser curado em termos de oncologia, você vai para cuidados paliativos. Então, não dá para ficar enxugando esse gelo, não é? Não dá, não tem mais como você fechar os olhos a isso. Então, passou do momento, eu até passo... E aí, no extremo mesmo, eu falei assim, olha, se eu tivesse poder para dizer assim, tem que decretar estado de calamidade na saúde, é isso mesmo que está acontecendo. Você vê, recentemente eu vi reportagens a respeito disso, naquela época nós já estávamos discutindo isso, e é isso que precisa ser feito, né? Em relação à saúde é isso. Em relação ao Plano Nacional da Educação, nós, lá na Câmara Federal, eu fui da comissão durante os 4 anos, na Comissão de Educação, na Câmara Federal. Nessa comissão nós vimos, logo depois de 2016, depois do golpe que foi sofrido por Dilma, nós vimos a derrocada do Plano Nacional da Educação.
né? Porque nós tínhamos um recurso que era previsto para esse fundo, para esse Plano Nacional da Educação. Eu acredito que hoje nós estamos precisando rever, né, rever de uma maneira geral a educação. Nós tivemos uma média maior, né, maior nas escolas municipais em relação ao desenvolvimento das crianças, mas naquilo que diz as escolas secundárias, né, as escolas que são tratadas pela parte do Estado, nós tivemos uma queda. Eu lembro que no passado, aqui no Estado de São Paulo, agora falando como deputada estadual, olhando para a Leste, nós tivemos, com uma queda do IDEB, nós tivemos um chamado para os institutos Paula Souza, para que eles assumissem também o ensino da educação no ensino médio, para deixar o ensino técnico de lado, mas para fazer essa somatória. E hoje nós estamos escutando muito sobre as escolas cívico-militares, com uma forma de resolver problemas, que eu digo às vezes, o professor e a professora não são aqueles que vão educar, né, os nossos filhos em termos de se eles vão ser boas pessoas ou más pessoas. Isso vem de um processo civilizatório que é conduzido dentro da própria família. É o seio familiar que vai fazer isso. Mas em função de tudo que nós estamos vivendo, muitos vão fazer essa opção, porque além de você ter o uniforme, né? Você ter o uniforme, aí você tem todo um imaginário daquilo que é competente, daquilo que é bom. Eu falei no início sobre isso. Você se sente mais aliviado com aquilo que você não deu conta de fazer. O grande debate é esse, né? Mas nós precisamos dar condição das escolas ser um espaço de livre exercício do aprender. Sabe o que é livre exercício do aprender? Na escola que nós aprendemos a aprender do jeito que nós conseguimos aprender. Cada um tem o seu jeito de aprender. Cada ser humano é único, é absolutamente único, e ele precisa descobrir a sua forma de aprender. Não dá para você quebrar uma pessoa e fazer, você vai aprender desse jeito, você desse jeito. Não é assim que a coisa funciona, né? Então, eu fico muito feliz quando eu encontro crianças aprendendo história, olhando a história da música, em que momento ela foi composta, né? O que acontece, por que foi falado daquela forma, naquele período podia falar de outro jeito, não podia. Então, o que o compositor, né, o que o autor daquela música, ele quis passar para a sociedade naquele momento. Então, isso ensina, guarda, e tem pessoas que preferem aprender a história, né, conversando um com o outro. E outros preferem lendo, anotando, outros preferem, tem que ler mais de um livro ao mesmo tempo. Enfim, eu acredito que a educação, ela precisa ser retomada como centro nevrálgico da sociedade atual, porque está acontecendo muita coisa que tem deixado todo mundo de cabelo em pé. Assim, opa, não estou nem acreditando no que eu estou vendo, né? Mas isso tem acontecido. Agora, tem um projeto em termos de Alesp aqui, que foi aprovado recentemente, que foi o projeto que vem uma luta que nós vimos fazendo há 17 anos, que está dentro do arcabouço da Lei da Paternidade Responsável, para que a genitora, quando vai a um cartório de registro de pessoas naturais, né, vai fazer o assento de nascimento, fazer o registro de nascimento do seu filho, ela seja advertida, ela saiba em tom alto por quem está lavrando a certidão de que ela tem o direito, de que ela tem o dever de indicar o suposto pai, né? Porque normalmente quando a genitora vai é porque não houve o reconhecimento da paternidade. Então, ela é informada disso, porque muitas pessoas deixam de exercer o seu direito, né, que é de defender o filho, inclusive, de dizer, olha, eu sei quem é o pai, né? Eu quero entrar com ação de investigação de paternidade, né? E aí, de posse dessa informação, o cartorário, nesse cartório de registro de pessoas naturais, né, ele vai pegar o endereço da mãe, né, todo o contato da mãe, o endereço do suposto pai, o nome do suposto pai, vai enviar à Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública tome as providências, porque hoje, no final de um mês, é enviado todos esses registros de 3 pontinhos para o cartório do juiz corregedor e o suposto pai é intimado. Se ele disser sim ao pai, volta para o cartório para que seja lavado novo registro. Se ele disser não, o juiz vai decidir se vai entrar com a investigação e o tal do exame do DNA. Então, nós precisamos acelerar esse processo. A gente já está caminhando para a fase final do programa, deputada, mas como toda mulher é sonhadora, acredito que você também seja, quais são os próximos passos? Vice-governadora, governadora, deputado federal, presidente, o que você está pensando? Eu quero ser daqui a 2 anos. Eu quero ser mais feliz, eu quero ser muito mais feliz do que eu sou hoje. Eu fico muito tensa, muito preocupada com o que eu vejo, né?
Eu quero ser mais feliz, mais leve um pouco. Estou fazendo um exercício para ser mais leve, viu, Edson? É isso que eu estou fazendo ultimamente. Muito bem, a gente está ouvindo aqui a deputada. Quer mais uma pergunta para a deputada, para ela responder em 30 segundos? A minha pergunta seria essa que você fez. Tudo Assim certo. não vale, gente, eles estão combinando aqui. Não, então, aqui é entrosamento. Mas algum projeto que você tem aí na agulha para amanhã, para depois da manhã, Nós para a gente estamos terminar o preocupados com programa? os incêndios que estão acontecendo. Nós estamos estudando, ontem mesmo, o doutor Cláudio, que trabalha conosco, me enviou um projeto. Eu tenho dúvidas se é de fato esse o caminho, porque acredito que nós precisamos de investigar o que está acontecendo. Nós teríamos que ter um gabinete de crise para enfrentar os incêndios que estão acontecendo. O ar está muito seco, a temperatura está muito alta, né? No momento em que não deveria estar alta a temperatura. Nós precisamos de ver o que nós podemos fazer em termos de estado de São Paulo. A nossa região ela carece de água, porque nós abastecemos a Grande São Paulo, que não tem perspectiva de água além desse sistema nosso. Já se fala em redução de água aqui, isso tem me preocupado bastante. Então, além de combater as queimadas, eu estou muito preocupada com a questão do abastecimento na nossa região aqui de Campinas. Deputada estadual Ana Perugini, obrigado por ter participado do nosso Band Entrevista de hoje. Eu que agradeço, Edson, agradeço a você, Dantas. Obrigado pela oportunidade, viu? Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Até o próximo programa. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. Estaremos de volta no próximo sábado. Bom fim de semana para você. Fique com Deus. Tchau.